uma atração do Canal 25. Meus amigos do Canal 25, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, sejam bem-vindos também nos horários alternativos. Aqui é o Lance Livre, com oferecimento de Uniodonto Jundiaí, que apoia o esporte da Terra da Uva, e também com 7 materiais elétricos na Rua Messina, a equipe do Robson. Olha, antes da gente apresentar o nosso convidado central, nosso convidado principal do programa de hoje, em nome de todos aqui do Lance Livre do Canal 25, em nome do Johnny Carreiro, da nossa Elisete Furlan, que é a produtora, Marcão e Márcio, um grande abraço para vocês. É com muito pesar, já registrado no início da semana, o falecimento do ex-presidente do Paulista, Wanderlei Pires. Wanderlei Pires, conhecido o slogan, o eterno presidente da campanha vitoriosa e invicta de 1968. Os nossos sentimentos, a família do Wanderlei Pires, e certamente vai ser homenageado pelo Paulista como posso até dizer com toda tranquilidade, um imortal na história do Paulista. Aqui está o nosso Rafael Porcari, amigo do esporte, ex-árbitro, hoje consultor de arbitragem, já vou apresentá-lo, e o nosso comentarista, meu brother, Luiz Carlos Trefilho. É claro que começar o programa com uma notícia triste, mexe um pouquinho, porque é uma pessoa que faz parte da história do Paulista, né, Trefilho? Um grande abraço para você, tudo bem, Trefa? Um grande abraço a todos. Realmente, a gente gosta muito do Paulista, fala do Paulista, e o Wanderlei marcou, né? Eu, principalmente, vivi, eu tinha 18 anos de idade na época, né? Então eu estava assim no esplendor da minha juventude, né? Então eu vivi aqueles momentos do Wanderlei Pires. E depois sempre ele era chamado para fazer umas considerações, até pouco tempo foi até num programa nosso. Então é com pesar mesmo que a gente registra, mas a vida é assim, né? A vida é uma sequência de renovação, né? Então a gente lamenta, né? E que esteja em bom lugar. O Paulista deve muito a ele, porque ele era o chamado presidente, ele tinha o estilo do Paulo Machado de Carvalho, né? O Marechal da Vitória, firme, chegava junto, né? Diziam até que vetou a arbitragem antes da partida final contra o último jogo do Paulista. Barretos. Contra o Barretos, né? Que ele vetou um árbitro, aquela coisa toda. Isso, não sei se é folclore, mas ficou para a história. Comprou uns 3 jogadores do Barretos antes, defendia o time, né? Vivia o time, eu diria. É verdade. Né? Vivia o time. Aliás, Elisete, vamos tentar, se a gente conseguir aí, inserir algumas imagens do Wanderlei Pires para realmente deixar como um nosso respeito. Então, em nome de todos, o programa hoje dedicado à alma de Wanderlei Pires, os nossos sentimentos. Rafael Porcari, um dia algum Wanderlei Pires bateu na porta do vestiário e falou: se o senhor não apitar direito, o senhor não sai daqui. Um grande abraço, Porcari. Obrigado por ter vindo ao programa. É um prazer estar aqui com vocês do Canal 25. Da qualidade e da capacidade do Wanderlei Pires, não porque ele era um dos excepcionais, mas dirigentes de futebol batendo ou chutando a porta, melhor, porque bater eles não batem, eles chutam, muita gente já fez isso já, viu? Inclusive com você? Sim, normal, em times da primeira divisão e das outras divisões. Meu Deus do céu. Pode citar alguma cidade que passou? Folclore até no meio da arbitragem. Nossa vizinha Bragança Paulista, o Marquinhos... Ali é o concurso, né? Ali não tem problema. O Marquinhos Chedil, presidente do time, quando o time está ganhando, ao final da partida ele leva de lembrança um pacote de linguiça. Quando o time tá perdendo, aí dá uma linguiça, cadeira e tudo na própria porta. E ele não se incomoda de danificar ela porque ele está acostumado a reformar aquela porta do vestiário. Ali ele manda, mas será que existe isso aí no futebol ainda, Trefeira? O Marquinhos já era moderna, né? Já é uma vergonha fazer isso, né? O Nabi até aceita que ele é da época folclórica, né? Mas o Marquinhos não é mais da época folclórica, ele é passou, né? Da época da educação, né? Educação, cultura, né? E o negócio já não é mais aceitável, né? E tem um amigo nosso, saudoso amigo nosso, infelizmente já se foi há alguns anos, que também tinha sua fama de chegar junto no vestiário do Paulista. Pedrão de Barro, da Ponte São João. Aquele era torcedor, era diferente, ele chegava como torcedor, né? Ele pulava lá o alambrado, o Amadeu, pulava o alambrado, bateu árbitro, lembra do Amadeu? É verdade. Então era uma coisa diferente. Eu lembro de jogos dessa época do Wanderlei Pires, aí um pouco antes do acesso. O jogo acabava aos 50, 55, 60 minutos. Enquanto o Paulista não fizesse um gol lá do Raimundinho, Mazolinha, que tudo não fizesse um gol, o juiz não acabava o jogo. A gente, às vezes não estava enxergando mais a bola e ele estava jogando. Você não se lembra disso, você é menino ainda.
Mas então era meio bagunçado, né? Só que era uma bagunça amadora. Hoje o que tem de bagunça é meio profissionalizado, né? É verdade. É a emoção do futebol, né? É incrível, né, Porcari? Você ficou quantos anos na arbitragem? Fiquei 16 anos na Federação Paulista. Atuando. Tive o prazer entre partidas como árbitro central da Série A2 para baixo e quarto árbitro na primeira divisão, 703 partidas. Poxa vida. Bastante coisa. Para quem não sabe, Rafael Porcari é uma família tradicionalíssima aqui em Jundiaí, no bairro do Medeiros. É o prefeito do Medeiros lá, né? Opa, quem diria? Comanda a área lá, mas de qualquer maneira foram 16 anos úteis para a sua vida, não? Sim, porque a gente aprende muita coisa. O mundo do futebol proporciona uma experiência ímpar. Você conhece desde os grandes estádios, como o Morumbi, o Pacaembu, até aquele estádio Oswaldo Cruz na série antiga B2, que era a 5ª divisão. Estádios lotados e você aguentando a pressão, ouvindo os xingamentos que são tradicionais, faz parte da cultura do futebol, até aquele estádio que você só tem o pai e a mãe do jogador na arquibancada. E não só a experiência desses jogos, mas também de conhecer gente muito bem intelectualizada, que você pode aprender, ganha experiência com aquele sujeito mais simples que está lá por amor à causa do futebol. É verdade. Aliás, Trefis, você tocou num assunto, né, que não cabe mais essa história de chutar. Né? Até você como dirigente do futebol de salão, hoje militando ainda como diretor do Clube de São João, eu tenho essa imagem guardada, você foi muito tranquilo, até para tratar com a arbitragem. Sério, firme, mas nem sempre chegando ao ponto. No futebol de salão acontecia muito isso aí também? Eu acho que tinha uma certa pressão, mais para trás-mente, né? Mas assim mesmo no futebol de salão eu acho que sempre teve um pouquinho mais de domínio sobre os atletas, sempre. Desde o tempo que eu jogava ainda. É a cultura do esporte também? O árbitro chamar um jogador para dar um cartão amarelo, por exemplo. Eu acho o fim da picada hoje, no dia de hoje. O árbitro vai dar um cartão amarelo, o jogador vira as costas e vai embora, o árbitro tem que correr atrás dele, senão não consegue dar o cartão amarelo. Se é no salão, ele para o jogo, ele cruza o braço. Falou, faz favor. Se não vier, não... Se o cara não vier, não continua o jogo. Se o cara xinga lá na arquibancada, no último legal, e fala, se não sair aquele rapaz de lá, não continua o jogo. Então isso hoje está mais ainda, né? Mas sempre foi um pouquinho mais educado. Os esportes de salão sempre foram mais educados. É isso, Porcari? Realmente isso é uma verdade que o Trifilo falou. Hoje o jogador, até o jogador que está começando, ele talvez não é tão bem preparado para saber respeitar certos valores do futebol. A autoridade do árbitro se perde um pouquinho, porque o cara está começando num time grande, no Corinthians, no São Paulo, ele já está se achando. Ele está começando a carreira e às vezes começa a ganhar dinheiro muito cedo e não tem aquele preparo emocional, psicológico que deveria ter. Eu sou a favor que os clubes tivessem assistentes sociais, pessoas que pudessem orientar um pouquinho o comportamento dele para manter os pés no chão, continuar humilde até alcançar o sucesso. Qualquer jogador que está começando hoje, às vezes se recusa a dar entrevista coletiva, né? O Pelé dava entrevista individual para jogadores no auge da carreira e hoje tem que armar coletiva para o jogador que nem titular é. São histórias do futebol. Hoje o futebol é tão profissional, né? A TV dá tanto dinheiro e ganha tanto dinheiro com o futebol. E a arbitragem não é profissional. É um velho tema que nós vamos discutir isso aí também. Vamos lá. Meus amigos, vocês podem curtir o Lance Livre aqui no canal 25, na nossa página oficial no Facebook, Lance Livre 25, criado pelo nosso querido Luiz Carlos Trefilho, nosso comentarista aqui no Facebook, na página do Trefilho, ou na nossa página também. É só você curtir e nós vamos interagindo e as perguntas que chegarem posteriormente nós vamos repassá-las ao Rafael Porcari, que é consultor de arbitragem. Inclusive, presta um serviço para a Rádio Pan-Americana, a Rádio Jovem Pan de São Paulo, tá com moral, tá famoso lá, hein, Porcari? O pessoal fala de você, hein, meu? Eu agradeço. Constantemente a gente costuma tirar dúvidas sobre curiosidades da regra, né? É gostoso o futebol por causa disso. Ele parece ser tão simples, 17 regras, mas os detalhes da regra do jogo são extremamente confusos, dúbios, e tem coisa que o jogador nem sabe direito. Os próprios árbitros têm dificuldade de conhecer a exatidão a regra, e os jogadores, a sua maior parte, conhecem o beabá da regra, mas não conhecem os detalhes. E o jogador que conhece um pouco a regra acaba tirando vantagem. Um exemplo claro disso foi Libertadores da América, São Paulo e Atlético Mineiro. Agora, recente. Isso, o gol do Ronaldinho em cima do Rogério Ceni, que ele foi tomar água e esperou uma bola jogada na lateral. Pouca gente sabe, foi uma jogada ensaiada aquilo. O Wagner Tardelli, ex-árbitro de futebol, permaneceu um tempo... Do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Hoje ele montou uma associação de ex-árbitros. Ele trabalhou na comissão técnica do Atlético Mineiro, dando aula de regra para os jogadores.
Então você imagina jogadores profissionais que teoricamente deveriam conhecer a regra, aprenderam vários detalhes. E a comissão técnica, na época o Luxemburgo, começou a ensaiar jogadas treinadas com base em detalhes da regra. E o Cuca aproveitou muito bem disso. Poucos se atentam que não tem impedimento de arremesso lateral. Então o Ronaldinho ficou lá esperando uma sobra, distraiu um pouco o Rogério Ceni e a bola saiu. Ele pegou a bola e fez o gol. Mesmo ele estando fora do campo de jogo, ele participa normalmente da partida? Tem um detalhe. Hidratar, o jogador pode hidratar a qualquer instante na partida. É uma das poucas situações, ele não pode sair do campo, ficar fora um tempo e depois voltar. Ele pode ir à beira do gramado, não tem problema se passou o limite da linha ou não, se hidratar que ele continua na partida. Entendi. É outro detalhe da regra. Entendi. Sabendo desses detalhes, eles tinham essa jogadinha ensaiada. Primeiro, Trefilho, que nós, formadores de opinião, jornalistas, radialistas, comunicadores, comentaristas, primeiro que para comentar alguma coisa tem que saber a regra primeiro. Tem muita gente que comenta sem saber a regra, né? Hoje a ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, recomenda que todos os jornalistas que trabalham no esporte que tenham uma base mínima para poder saber a regra, porque realmente ela tem várias maneiras de interpretar uma regra. É simples, mas não é tão simples assim. Detalhes escondidos. Escondidos, né? São detalhes de situações que pouco aparecem no futebol e quando aparece traz dúvida. Mas não é só para o jornalista ou para o jogador, para os árbitros também. Há situações de pênalti, por exemplo, em que há invasão e muitas vezes o árbitro prefere ignorar uma invasão de área para, se invadiu o atacante eu volto ou não volto, se invadiu o defensor quando invadiu os dois. Coisas que não acontecem com tanta frequência e que o árbitro faz vista grossa para não ter que praticar, tomar uma decisão e tomar errada. Olha, Trefilho, será que tem árbitro que não sabe a regra do futebol ou não? Eu acho que não sabe. Eu acho que o árbitro que está nesse nível de segunda divisão, primeira divisão, por aí assim, sabe. É difícil o árbitro raciocinar, porque a gente raciocina com pensar, né? São segundos. Né? Ele tem na hora que ver se o indivíduo estava impedido na hora que lançou, a hora que não lançou, se invadiu. Eu acho que o árbitro é um pouco penalizado, principalmente nos dias de hoje. Sim. Né? Porque a tecnologia está super avançada, então a gente sabe tudo, né? A gente sabe tudo. 11 câmeras à sua disposição. O fim do mundo, quando foi impedimento, porque a ponta da chuteira está mais... Então é complicado, né? Bom, nós tivemos um exemplo recente, Copa das Confederações. Brasil e Itália, o árbitro do Uzbequistão. Pouca gente se atentou. A Itália, o Brasil, felizmente o Brasil ganhou a partida, felizmente para nós, e não teve nenhuma complicação. Mas aquela partida poderia ser anulada porque ocorreu um erro de direito. Qual? O pênalti que o árbitro apitou e deixou seguir o lance. No gol, me foge a memória, o italiano que fez o gol. O Dante, né, fez um pênalti. Isso, deu sequência. Ele apitou o pênalti, na sequência a bola sobrou para um jogador itáliano que fez o gol. Ele apontou o árbitro do Uzbequistão. Existe vantagem no pênalti, como existe em uma falta. Ele não poderia ter pitado. Só não poderia ter pitado. E depois o árbitro reconheceu o erro. Esse erro é o famoso erro de direito. Quando o árbitro, não é que ele interpreta errado uma situação, ele pratica uma coisa errada da regra. Nesse caso, teria que voltar e ser marcado o pênalti. Foi feito, o jogo estava parado. Sim, né? É muito cômodo para o jogador, eu não fui na bola porque eu escutei o apito do juiz. Sorte que o Brasil ganhou, não deu problema, mas o Brasil, caso tivesse perdido e quisesse anular a partida, ele tinha 48 horas para pedir anulação e conseguiria, porque é o erro de direito, que é quando o árbitro cumpre errado a regra. Não é que interpreta errado, porque a interpretação errada de regra foi falta, não foi... Cabe a cada um. Isso é difícil e acontece várias vezes no jogo. O erro de direito é quando a regra é cumprida de maneira errada. O árbitro, no dia seguinte, confessou que errou. Quer dizer, a confissão pública do árbitro que errou poderia dar uma anulação. Copa das Confederações, um evento top da FIFA, né? Já é um tiro no pé ali, né? Sem dúvida. Ele disse porque o Brasil ganhou, então não ia dar nada. Passou, né? Olha, meus amigos, hoje no Arquivo 25, no segundo bloco, nós vamos rever... O Arquivo 25 é um quadro do programa onde a gente revê um tema bacana no arquivo, na história do esporte de Jundiaí, do Brasil, do mundo. Hoje, Trefilho, meu amigo, a sua escolha foi perfeita hoje, hein? Basquete do Corinthians no bolão, rapaz? Quando os caras já estavam meio nos estertores de sua carreira, né? O pessoal até reclamava que ele não jogava, só ficava jogando bola na cesta. Mas foi uma atração, foi um né? prazer
ter os caras aqui, né? E ainda a quadra do bolão era antiga, né? Aquelas cadeirinhas, vocês vão ver na imagem já, aquelas cadeirinhas lá que deixasse, ele rasgava a calça lá, né? O tergalzão Era ficava, complicado, dava umas beliscadas, né? Era enferrujado ali. Mas era uma pressão pra cima do Besar ali também terrível. Esse vai ser o arquivo 25. Mas agora... A Givanilza lá, né? Como é que é? A Givanilza lá. Rapaz, era uma você também tá aquela pressão ali, rapaz. Eu sei disso na época da esportiva, hein? E do 007 também. Eu vou chamar uma matéria agora, eu vou deixar a pergunta e você vai responder na volta. Trairagem na arbitragem, existe muito não? Entre vocês? Calma! É o seguinte, Vamos lá. aqui mesmo, onde você está sentado hoje, nós recebemos um dos primeiros programas, né, Trefeiro? Alfredo Santos Loy, foi muito bom o programa. Bom. Né? Nós reapresentamos recentemente e ele falou de situações onde ele citou o nome de Armando Marques, de pessoas que ele resolveu realmente tirar da vida dele como história do passado. Luiz Sveiter, aquela coisa toda, né? Mas em 1971, os mais saudosistas, né, vão se recordar. Em 71, Palmeiras e São Paulo decidiram o Paulistão. E o árbitro era Armando Marques. O assistente número 1 era Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Você chegou a ver o Dulcídio apitar? Eu vi o Dulcídio apitar, tive o prazer de conversar com ele 2 ou 3 vezes e trabalhei muitos jogos com o enteado dele. O enteado dele era bandeira na Federação Paulista. Isso. E trabalhamos bastante com ele. O sobrinho dele, inclusive, é um bandeira da FIFA. Do Paraná, né? Do Paraná. É do Paraná. Isso. Mas a verdade... Lembra desse jogo, Trefeiro? Lembro. O gol do Leivinho foi de mão ou foi de cabeça? Foi de mão. Foi de mão. Foi de mão. Olha o que o Dulcídio falou, essa matéria eu consegui através da Rede Mundial de Computadores, no YouTube, né? Na TV Cultura. Vamos lá! Envolveu em uma grande polêmica com o autoritário Armando Marques. Na época, a grande estrela da arbitragem nacional. 70 mil pessoas que lá estavam, eu fui acho que o único que dei o gol. Eu estava na bandeira, foi o gol e eu corri pro meio do campo. O outro, Elizabeth, também estava no jogo. Tava participando, ele era do São Paulo, tava lá dentro, perto da mesa. Quando deu aquele tumulto, eu falei, Otim, vai quebrar o pau, vão massacrar o Armando, vai todo mundo partir para cima do Armando, vamos evitar isso. Hoje eu me arrependo. E depois, logo em seguida, eu me arrependi também. Nós corremos, eu fiquei à frente do Armando e o Ontem ficou virado de costa para o Armando, nas costas do Armando, para que ninguém chegasse. Nos vestiários, depois de muito tempo, não sei até para você se ele abriu os vestiários para todo mundo entrar. Logo em seguida. Porque ele achava que ele tinha sido feito um milagre. E eu sentei numa poltrona vermelha e fiquei lá quietinho na minha. Eu sabia que ia sobrar. Todo mundo foi para cima do Armando e perguntou para o Armando, Armando, por que você correu para o meio do campo? Por que você anulou o gol, tal, foi de mão, tal. Aí falaram, o Dulcídio correu para o meio do campo. Ele falou, eu corri porque ele quis, tal coisa que vale assim, assim, assim. Os caras de lá saíram e vieram falar comigo, Dulcídio, você correu para o meio do campo? Eu digo, eu corri, mas eu corri, a televisão mostrou, eu corri. Por que você correu? Eu digo, eu corri porque o gol foi legítimo, meu Deus. Foi gol de cabeça. Me largaram e correram para Armando. Armando, ele disse que o gol foi de cabeça, por isso que ele correu. Ele saiu do canto da mesa lá, que ele estava, ele veio. Chegou e disse, você falou que o gol foi legítimo? Eu digo, é claro que eu falei. Você é um colega desleal. Eu falei, eu não vejo por quê, porque eu corri pro meio do campo. O gol foi legítimo. Se você viesse falar comigo, eu falaria, põe no meio de campo porque é gol legítimo. Foi de cabeça do Leivinha. Ele falou, você é um colega desleal. Eu falei, eu sou um colega desleal, por quê? Porque eu falei a verdade? Então eu tenho que mentir junto com você, cara? Qual é? Foi gol sim, meu. E virou as costas e foi embora. Custou uma briga de 3 anos. Quando você fala comigo 3 anos, deve ter feito um monte de coisa para o Abílio de Almeida, para o João Avelange, para não sei quem mais, me custou a FIFA. Depois de 10 anos passado, ou mais, ele fala para todo mundo que foi o maior erro da carreira dele. Dulcídio sempre polêmico, né, Porcari? Sem dúvida. Mas você viu que ele falou antes não tivesse ajudado o Armando Marques, né? Porque... esse é o problema. O Armando Marques é uma personalidade difícil. O coitado do Dulcídio fez a parte dele e toma bola nas costas, né? Podemos ver aí que o Leivinha fez o gol de mão. Isso no termo popular é traíra, né? É trairagem. O Armando Marques é uma pessoa muito vaidosa. As poucas vezes que convivi com ele... Ele é delicado, né? Delicadíssimo, viu? Delicadíssimo e vaidosíssimo também. Vaidoso, né? Faz parte daquela época de dirigentes, de árbitros, como ele foi,
que o poder está acima de tudo. Eu sou o chefe, eu mando. E agora apresentando eu, mais ou menos assim. Né? Mais ou menos isso. Agora... Naquele tempo, o bandeirinha, ele era muito desprestigiado. Tanto que se chamava de bandeirinha. A FIFA mudou para árbitro auxiliar e hoje árbitro assistente. Os poderes deles aumentaram. Mas naquele tempo, se desprezava mesmo. E uma pessoa como o Dulcídio que sempre foi um corretíssimo, ser traído ao pé da letra, como foi para o Armando Marques, é uma tristeza muito grande. O Armando Marques hoje ainda tem poder porque ele atua na Confederação Sul-Americana. Ele é um dos consultores de arbitragem da Conmebol e influencia nas escalas de Libertadores América, Sul-Americana. Os coronéis do futebol ainda. Sim, ainda. Você vai responder já se existe realmente essa trairagem, se você presenciou. Existe trairagem no esporte, Trefilho? É complicado. Eu acho que existe trairagem no ser humano, né? O Armando Marques, inclusive, errou a conta de 1 a 5, né? Quando foi da Portuguesa e Santos. 73. E você falar com ele hoje, ele vai falar que ele está certo. Ele é acima de teimoso. Foi ele que prejudicou o Loewen, né? Então, ele é um cara que não é bem quisto. Viu? Pois é. E aí? Já vi sim, principalmente lances em que há erro e hoje com o rádio é muito fácil você se comunicar. Há algumas pessoas que são contra a tecnologia, eu sou totalmente a favor. Aquilo lá funciona mesmo, o radinho? Funciona e é muito bacana porque você pode evitar situações de erro com muita rapidez. Então, um lance de dúvida, bandeira está na sua frente, um contra-ataque, o cara dá o carrinho, pegou a bola o cara. Na hora você olha para o bandeira e você pergunta, pegou? Se o cara balançar a cabeça, amigo, acabou. Pode marcar com tranquilidade. Situações polêmicas que você conversa com o rádio, o cara erra, e aí você chega no vestiário, tá todo mundo reclamando, você viu mesmo que foi? Não, eu disse que não foi, você entendeu errado pelo rádio. Quem é que vai provar o que o cara falou, né? A chiadeira do rádio, cortou, eu falei, não foi, você entendeu o que foi? Isso acontece sim. Por isso que é importante se fazer um bom plano de trabalho antes do jogo, bandeira e árbitro, eles têm que ter entrosamento como jogadores. Para o cara só bater o olho e já saber, você combinar os gestos. Há muita combinação, sinal. Podia aprender a jogar truco primeiro, depois ir pro campo, né? De zap só no sinal, né? Só no sinal. Que no futebol, o futebol se esconde da tecnologia, diferente dos outros esportes. Não sei se você percebeu hoje, o jogador conversa com a mão no rosto. Para não ter a leitura labial. Você pega um futebol americano, o juiz fala lá uma falta, ele vai na frente da câmera, fala no microfone o que aconteceu. Para todo mundo saber. Isso em outros esportes. O vôlei agora está parando, você pode... duas vezes em cada set, você pode pedir e até mesmo... Você tem 10 segundos para você pedir uma conferência. Eles vão lá, ontem mesmo no jogo... Na final do Mundial. Uma bola fora lá que o juiz deu dentro. Eu falei, não, errei. É verdade. Na verdade, você lembrou muito bem, né? É até muito comum, Trefilho, os treinadores de voleibol fechar ali, porque hoje o cara tá lá assistindo o jogo no hotel e fala, escuta, o fulano tal, e acontece isso mesmo. Sim. Aliás, eu quero a opinião de vocês. O voleibol, você citou o voleibol, Trefilho, de o árbitro ter o poder de parar o jogo e de, naturalmente, ir lá e consultar se a bola saiu ou não. O jogador pede. Você no futebol seria a favor disso? Não é bem isso. É que no futebol existe uma malandragem e tal. Você imagina só. Malandragem gostosa? Tipo assim, falta 2 minutos para acabar o jogo. Sai o negócio lá, o cara vai. Como faz? Não faz 3 substituições no último minuto? Logicamente não é para mudar o time. É para esfriar. Para esfriar, porque não vai dar. O juiz já falou quanto vai ter de desconto. Você vê que os juízes estão falando do desconto agora bem no fim, né? Bem no fim. Antes, aos 40 minutos, já dizia que eram 3 minutos. Agora são nos 45. É verdade. Então, a malandragem do futebol é complicada. E fazer o uso disso para malandragem. E o futebol não muda. Você viu no futebol de salão, você sabe muito bem, fizeram a substituição imediata, né? Um entra e outro sai. Os técnicos começaram a usar isso taticamente. Não sei se você percebeu isso. Exatamente. O cara entrava, saía aqui, o outro entrava lá na frente para receber a bola. Todo mundo chamava atenção lá. Enganava o adversário. A regra já mudou. Você tem um lugar certo para entrar e sair. Quer dizer, então... São adaptações. É dinâmico. Né? E o futebol não, o futebol é meio. Eles têm medo de errar, não sei. E o futsal é a modalidade que mais altera a regra, né? Constantemente, às vezes volta para trás, não deu certo e tal. Tem que ter, não pode ter medo de errar, né? Sua opinião sobre isso? Até para a gente sair para o intervalo? Eu sou completamente a favor da tecnologia e ela não vem porque muitos ainda pensam, como o João Avelange disse.
O João Avelange disse que o erro, a polêmica é importante para o futebol. Então, se existirem erros, todo mundo vai comentar na segunda-feira e tudo mais. Pro esporte em si, isso não é legal. Nós já temos alguma coisa de tecnologia, bandeiras eletrônicas, são ótimos, rádios comunicadores, ótimo. Eu penso que poderiam ser sim o desafio no futebol. Olha, o árbitro deu pênalti e está todo mundo chiando. O capitão do time, professor, desafio, né? No tênis tem mais ou menos. Gostaria de rever. No vôlei tem também. É questão de cultura também, Corre né? lá, qualquer lugar tem televisão hoje, corre no quarto árbitro, não vai demorar isso. Corre no quarto árbitro, foi ou não foi? Vamos ver? Eu errei. Então a volta, tiro livre indireto e muda o jogo. Muitos dizem que vai demorar demais as partidas de futebol se tiver parada para consultar uma TV. Não concordo, porque é um tempo pequeno, você pode limitar para 2 ou 3 minutos no máximo. Agora, introduzir a tecnologia tem que saber o limite dessa introdução. Daqui a pouco o cara vai pedir uma faltinha no meio do campo, vai parar o jogo para ver se foi ou não. Aí também não. Tem que ter um lance. É banalizar, né? Isso, pode vulgarizar. No voleibol ele pode pedir 2 desafios por set. E mais 3 tempos, né? Não, mas assim, desafio 2 vezes. E ele tem 10 segundos para pedir o desafio. Ele para e tem que falar na hora. Passou 10 segundos, não pode pedir mais. E é rapidinho. E não é obrigado todos vão falar assim, você não pode pôr eletrônico, porque dentro do campo, dentro do estádio vai ter. No vôlei não é obrigado. Quem tem condições de fazer isso, faz. Quem não tem. O problema são as cidades pequenas, né? Mas você tem que começar, né? Tem que se adaptar, né? Nós estamos recebendo hoje Rafael Porcari, consultor de arbitragens, ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol. Nós vamos para o intervalo em nome de 7 Materiais Elétricos, Uniodonto Jundiaí, e voltamos já com o Lance Livre aqui no Canal 25. A 7 Materiais Elétricos é uma empresa que comercializa materiais elétricos prediais, comerciais e industriais. Um dos nossos pontos fortes é a grande variedade e a pronta entrega. Inclusive, a tendência geral é a iluminação em LED. Outra tendência que vocês podem encontrar aqui na 7 são os lustres em acrílico. A 7 também conta com produtos para a área externa, como espeto de jardim, arandelas, plafons. Caso queira conhecer mais sobre nossos produtos, pode acessar nosso site ou nos visitar aqui em Jundiaí. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas sem sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferecendo um serviço de qualidade por um preço menor do que você imagina. Queremos ser o seu dentista. Nós somos a Uniodonto. Ok, voltamos aqui com o Lance Livre no Canal 25. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a 7 e também a Uniodonto Jundiaí. Meu caro Trefilho, meu amigo Trefilho, nós sempre batemos na mesma tecla, não quero ser repetitivo. Você, mais do que ninguém, é um dirigente do esporte de Jundiaí e sabe que o Bolão já foi palco de grandes eventos esportivos. Vamos citar alguns, voltando lá no passado, Trefilho. Podemos citar Unidos, Cosmar, Morando, é isso, né? Unidos na época, que era forte do Unidos, perdia para o Palmeiras só, né? Ele é campeão do interior, o Palmeiras é campeão da capital e ele perdia para o Palmeiras. Esse era o timinho do Chico Siqueira, timinho, né? Isso, tinha o Ernestinho, que depois foi para o Palmeiras, o Ayrton Preto, tal, tem uma fase muito boa, né? Cosmar também? O Cosmar já é um pouco mais recente, Morando também? Cosmar, Morando. Então tiveram grandes equipes lá, né? E era tradicional, né? Segunda-feira à noite, né? Sábado à noite também, Segunda à noite, que era um negócio assim bem gostoso. E lotava o ginásio. Lotava o ginásio. Você cria o hábito, né? Tudo. Você fala, mas segunda à noite é ruim. É ruim hoje. Se você fizer isso sempre, você cria o hábito, né? Aí nós tivemos a época de basquete feminino, né? De Sica Divino, de Perdigão Divino. Nós tivemos momentos inesquecíveis também rapidamente com o leite Nestlé. Passou tão rápido, né, que não senti nem o gosto do leite, né? Foi muito rápido mesmo. E hoje, Trefilho, voltando naquilo que eu acabei de falar na abertura desse segundo bloco, o Bolão está carente de grandes eventos, né? E também está carente e está meio assim inapto, né? Ele não sabe que pro vôlei tá sem escape,
Pro salão tá sem tamanho, pro handebol tá sem tamanho. Só pro basquete? Só basquetebol, que talvez dê para fazer alguma coisa. Ou missa, né? Evento religioso. Que agora vai por telão para ver o Papa, tal, aí dá certo. Vai ter isso, né? Acho que vamos pedir para o Pedro Bigardi, né? Pôr um telão lá para ver o Papa. Vamos lá, vai. Vamos falar de coisa boa então, vai. O basquete masculino também teve momentos áureos em Jundiaí. Foi rápido também, mas o Mão Santa, o melhor do Brasil de todos os tempos, Oscar Schmidt, com o seu Corinthians Amway, representou o Jundiaí. Nós vamos com o Arquivo 25 hoje rever um jogo Corinthians contra Corinthians. Era o Corinthians do Sul contra o Corinthians, é Ari Vidal, saudoso Ari Vidal, técnico do Corinthians do Sul, de Santa Cruz do Sul, se não estou enganado, é a camisa verde, olha só. E o Corinthians de São Paulo, Corinthians Paulista, o José Roberto Lux, o Zé Boquinha, o treinador. Coloque aí no Arquivo 25. Oscar na Fórmula 1? Veja a resposta de um fanático por automobilismo, mas também pelo basquete. Primeiro que ele não cabe lá dentro, né? Precisa fazer um Fórmula aí com 5 metros de comprimento. Como é que ele vai, onde é que ele vai pôr aquelas pernas lá dentro? Porque só a cabine cabe as pernas e o resto do tronco, ele faz como? Não tem Fórmula 1. Eu acho que ele se daria bem se coubesse dentro do carro. Na quadra, os jogadores esquentam os motores. Enquanto Oscar calibra o chute no aquecimento, Mark Brown e Marvin tentam se descontrair. Último momento de cordialidade entre as equipes. Marvin fica em cima de Oscar. A dupla do Corinthians Pony se destaca nos contra-ataques. Mark e Marvin usam a velocidade e o jogo próximo à cesta. Oscar começa a achar seu espaço. O Corinthians Amway precisa dos arremessos do Mão Santa. Enquanto o Cestinha tira de 3, Marvin joga dentro do garrafão. Na combinação perfeita, Mark passa para Marvin, que enterra. As duas equipes têm um ótimo aproveitamento no ataque. Eric não gosta da substituição e discute com Zé Boquinha. Problemas também para Ari Vidal. Ele tira Mark de quadra, que comete sua terceira falta. A marcação de Marvin já não é mais problema para Oscar. Sem Mark em quadra, Marvin tem que fazer o trabalho da dupla sozinho. O primeiro tempo termina igual, 69-69. Oscar continua perfeito nos arremessos no segundo tempo. Marvin não fica atrás. Oscar reclama de uma falta técnica. O jogo fica tenso. Oscar se descontrola e se desconcentra. Dwight assume o ataque do Corinthians Paulista. Oscar reclama de novo. A tensão aumenta. O Corinthians gaúcho erra no ataque. Zanon tenta convencer o juiz. A bola de Marvin não cai. Já a de Oscar, o Pony joga sem velocidade. O jeito é arriscar de 3 pontos. Para tentar parar Oscar, Ari Vidal coloca Betão em quadra. A tensão estoura quando Brasília se desentende com Marvin. Oscar faz os lances livres e deixa o Corinthians Amway na frente. Betão tenta parar Oscar de qualquer jeito. O esforço de Betão ultrapassa os limites da quadra. Com muita experiência, Oscar vai cavando faltas na marcação de Betão e converte o lance livre. Mark ainda tenta a reação para o time do Sul, mas o Corinthians Pony desperdiça os arremessos. A torcida corintiana já canta a vitória. Placar final: Corinthians Amway 122, Corinthians Pony 114. O Oscar sempre faz diferença numa equipe, mas a diferença maior hoje foi eu ter o meu armador tendo jogado só 20 minutos por excesso de rigor na arbitragem. Mark diz que Oscar fez uma grande partida, mas acha que os juízes ajudaram. Ele vem reclamando há um ano. No ano passado, saiu com 5 faltas em 7 jogos. Afirma que os juízes daqui deveriam aprender a apitar. Meu Deus, que saudades, hein, Trefeira? É, sempre bom ver o Oscar, né? É aquele que falava, né? O Oscar devia ser bom para trabalhar no Cotite, né? Que ele falava repetição, repetição, repetição. E ele sempre falou que ele não era bom à toa, né? Ele treinava mais que os outros. Quando um fazia 50 arremessos, ele fazia 200, né? E o Tite fala muito isso da repetição, né? Apesar de ser um momento que ele já não corria muito, os outros tinham que jogar por ele, mas era gostoso ver o Oscar. Trefeira, realmente a gente fica até, Porcari, você é uma pessoa bem esclarecida, tem um nível cultural
interessante também. Mas isso não é só um problema de Jundiaí, nós estamos ficando cada vez com menos opções no esporte, os ginásios estão vazios. Por exemplo, você faz futsal lá no Clube São João, mas é muito difícil também atrair patrocinadores e público. Está muito complicado, hein, Trefilho? Está difícil. A gente esse ano até conseguiu alguma coisa, uns de sempre, né? O problema aqui em Jundiaí, que deve acontecer nas outras cidades, é que quando você começa a ajudar o esporte, o pessoal cai tudo matando em cima. Todo mundo na mesma então empresa, tem uma suga, esse pessoal está ajudando. Então, a gente lá na Uniodonto tem ajudado, o Demarque tem ajudado muito, ele está dando uma força boa no futebol salão, ele acreditou, ele teve um sustozinho com um projeto que teve por aí e tal, ele não gostou muito. Então agora ele voltou a confiar no nosso trabalho, sabe que a gente trabalha honestamente. Então, mas comece lá, né? Daqui a pouco alguém vai fazer lá um tiro livre de bolinha de gude. Ô, Demarque, dá para você arrumar umas bolinhas para mim? Ou então vai no Uniodonto, e assim vai complicando. Não tem diversificação, é o que faltava, né? É o que a gente pede pro paulista, né? Que, aliás, me mandaram minha carteirinha de sócio torcedor ainda aí, não? né? Eu vou cobrar. O Derroy falou que ia mandar, que ia chegar rapidinho, né? Eu vou cobrar. Nós estamos também esperando os brindes aqui que o Derroy prometeu para a gente fazer o sorteio. Sua opinião sobre isso aí, Porcari? Porque a gente fala, por exemplo, voleibol. As grandes equipes do voleibol brasileiro hoje estão concentradas no sul do país, universidades. Por que será que as universidades e faculdades do sul apoiam o voleibol lá e as de São Paulo aqui? Nós temos grandes faculdades aqui em Jundiaí, gente. Ninguém apoia o esporte. O futebol de salão, por exemplo, cidades pequenas têm grandes projetos. O que acontece com o estado de São Paulo? Você falou bem, eu me lembro, quando adolescente, eu assisti os... Faz tempo, hein, Porcari? Faz tempo. Infelizmente, o cabelo tá caindo já. Você tem. Eu ia no bolão assistir o Sica de Vinho por causa da Paula, poxa. Ídolos. O Oscar, ver o Corinthians porque o Oscar tá em Jundiaí. E era, todo mundo sabe, capitaneado por grandes empresas, o Divino, Jundiaí e tudo mais. Pô, uma cidade do porte de Jundiaí, me admiro saber que tantas grandes indústrias que todo dia chegam para a cidade, não conseguir verba para o esporte da cidade. Jundiaí precisava ter um time de basquete forte, na elite, precisava ter um time de vôlei, precisavam ajudar o paulista. Não dá para entrar na minha cabeça, uma cidade rica como Jundiaí, o paulista tem que passar o Pires pedindo dinheiro. É incrível isso daí. Precisava ter um time de futsal na Liga Nacional também. Futsal na Liga Nacional. Olha, você fala das faculdades, né, das universidades aqui de Jundiaí que podiam ajudar como as do Sul. Bastava que todos os atletas de nível competitivo, salão, vôlei, do handebol, tivesse as bolsas de estudo. Já seria um grande sem muito apoio. sacrifício, que a gente consegue algumas bolsas, mas vai lá, por favor, dá mais uma, por favor. Sabe, eu não gosto de pedir para mim, eu tenho que ficar pedindo para os outros. Então o resto vai lá, aquele garoto, se der a bolsa, ele vai ficar em Jundiaí. Então você precisa ir lá implorar. Devia ser uma coisa assim, mais ou menos espontânea, né? Salão tem 15 jogadores, então você vai ter 15 bolsas. handebol, na sua categoria maior, não sei se é juvenil, se é principal, tem mais 20 atletas, 20 bolsas. Você pega aí o NIP, pega aí a Anchieta, e Pitágoras e a Anhanguera, todos estão fruto do seu trabalho, lógico, né? Dos seus investimentos, mas estão ganhando dinheiro, poxa vida. E a bolsa de estudo, para o clube representa lá tipo 800, 1.000, 600 reais cada bolsa, mas para eles não representa isso. Se você tiver uma sala com 30 alunos, puser 31, você já pagou pouco você vai mudar. Né? Então, o que representa de eu estar recebendo, não representa de ele estar pagando. E sem encontrar contrapartida para isso. Contrapartida. Né? E o prazer de você estar dando estudo para um garoto que está jogando bola. Bem diferente da cultura, por exemplo, de outros países. Cuba, por exemplo, né? Que está estacionado no tempo, mas Cuba, por exemplo, o atleta ele tem a sua residência custeada, alimentação. Claro, quando ele recebe um prêmio, ele tem que deixar 90% para o governo, né? É um regime diferenciado, aquela coisa toda, né? Mas é o socialista, né? Socialista. Mas, de qualquer maneira, o atleta é reconhecido. Por que Cuba tem os melhores atletas ainda com equipamentos arcaicos, obsoletos, mas tem uma política de incentivo? Uma das melhores medicinas esportivas ainda está em Cuba. Nos Estados Unidos, o atleta joga por bolsa, e é isso mesmo. O Taralo e o Borracha estiveram aqui, né, Trefilho, falaram isso. O crescimento do esporte, de determinadas modalidades, hoje a gente fala muito do basquete, tem 7 equipes disputando o campeonato nacional, depende muito da formação. É da escola, né, Porcari? Começa cedo. E hoje a gente tem problema que aulas de educação física, um monte de aluno entregando atestado para ser dispensado de aula de educação física, ou a nossa juventude está toda doente,
ou alguma coisa está errada, não tem gosto pelo esporte, né? Falta incentivo, né? Pode até gostar de assistir o esporte, mas praticar não. Falta incentivo, tem que começar desde cedo. É triste ver isso no Brasil, né? Um país com o potencial que nós temos, em cada esquina a gente vê um jogador batendo uma bolinha, molecada descalço chutando bola. Por que a gente não tem em cada esquina um jogador com basquete, com vôlei? Não temos incentivo nenhum. E as leis de incentivo do esporte são muito difíceis de serem aprovadas. Muito também, complicado. Né? Sim. Já tentou transferir alguma coisa ou não? É difícil. A lei federal, de lei incentivo do esporte estadual. é que nem gerente de banco. Ele te empresta dinheiro quando você tem. Se você tem dinheiro, você vai no banco, você faz o que você quer. Quem precisa você chuta não a mesa, toma café. Agora, se você está na M, você chega lá, o gerente, não, depois eu te atendo, depois eu vou ver, quer dizer, então não adianta nada. Incentivo ao esporte, você tem que estar bem, sem dívida, sem nada, com o nome limpo, com a bufunfa bonita, daí eles tentam te ajudar. Agora, pô, tem que haver é o tal do primeiro emprego, né? Você tem que ter experiência para fazer o primeiro emprego. Você nunca vai conseguir. Você vai ter experiência? Exatamente, então é mais ou menos isso. É engraçado, né? A Caixa Econômica Federal, que na minha opinião não precisa patrocinar time de futebol, né? E com muito dinheiro, mas o Palmeiras estava planejado que ia ter o patrocínio da Caixa, não pôde, o Ministério pôde porque o Palmeiras não tem a certidão negativa de débito. O Flamengo tem, Porcari? E o Vasco? Tem? Também não. É difícil. Vamos voltar ao assunto de arbitragem. Rafael Porcari, nosso árbitro convidado aqui hoje, consultor de arbitragens. O Brasil não teve nenhum árbitro na Copa das Confederações. E não deverá ter também na Copa do Mundo? Não, na Copa nós teremos. O problema da Copa das Confederações foi muito sério, porque tradicionalmente a FIFA leva um árbitro do país sede para ser o anfitrião. É importante você ter um árbitro local para explicar para os demais colegas, olha, que a gente tem um problema da umidade, faz calor, na rua isso assim assado. É o anfitrião ao pé da letra. E claro, vai escolher um árbitro de qualidade. O nosso árbitro para a Copa, desde a última Copa, era o CNM. Wilson Luiz CNM. O CNM, coitado, falo coitado porque eu gosto dele e sei da dor, do sofrimento dele em poder atuar com o danado do joelho dele. Não passou nos testes físicos. Trabalhei pelo Sport TV no último jogo do CNM, Rio Claro e Portuguesa em Rio Claro. Rio Claro e Portuguesa? Não, Vitória. Bahia e Vitória no Barradão, na final do Baiano, ele apitou e a gente via claramente que ele estava sofrendo com as dores no joelho. Nas atuações, eu trabalhei com ele, Bragantino e Ponte Preta, debaixo de uma chuva em Bragança Paulista, o CNM ficou no meio de campo. Ele compensa a deficiência física com a deficiência técnica. Muito ético também, né? Muito ético, sim. É como o Godoy no final de carreira. O Godoy no final de carreira não saía do meio de campo, mas ele sabia os atalhos do campo pela experiência. O CNM é obrigado a fazer isso porque não passa. E os testes físicos são muito exigentes. A FIFA exige demais. Ela está priorizando muito a parte física, excessivamente. Muitos árbitros se lesionam por causa dele. Mas não são profissionais, como é que vai cobrar uma coisa dessa? Tá aí o problema. Só na Inglaterra e na Argentina que existe um modelo semiprofissional. O CNM não passou nos testes físicos, desistiu-se do CNM, colocaram o Voaden. O Voaden reprovou no teste físico e olha que ele tem um condicionamento excepcional. A única vaga ficou para o Sandro Meira Ritt, Paulo César de Oliveira, Heber Roberto Lopes. Paulo César de Oliveira não tem muito cartaz internacional. O Paulo César, apesar de ser o FIFA mais antigo do quadro, por incrível que possa parecer, ele tem poucas atuações na Libertadores da América e torneios Comembol. Então foi descartado. O Heber era uma aposta. E o Sandro Meira Ritt, que é de Brasília, isso facilitou muito para ele. Ele fala 3 ou 4 línguas, ele é um cara acima da média e bem relacionado também, foi o escolhido. Porém, o Sandro Meira Ritt está debutando agora nos Jogos Internacionais. Por causa de tudo isso, nós passamos o vexame de ficar sem um árbitro na Copa das Confederações. Em contrapartida, estava tendo o Mundial Sub-20 da Turquia. Que seria o torneio de segunda divisão. Aqueles que não são os principais da Copa do Mundo e que vão estar na Copa das Confederações, os demais vão para a Turquia. E o Sandro Meira Ritt foi para lá. Apitou muito pouco, por sinal, isso preocupa. Torneio que não teve nem a participação do Brasil. Também, não teve a participação do Brasil. Vamos ter arbitragem brasileira na Copa do Mundo, mas estamos sofrendo o processo de renovação que foi mal conduzido. Nós temos um hiato muito grande dessa turma de Paulo César, de CNM, de Kleber Abad, que encerrou a carreira há pouco tempo. Nós não tivemos essa renovação. O problema parte das federações estaduais
e da CBF. A CBF baixou demais a idade. Você tem que ter 30 anos para entrar no quadro nacional. É aquela questão, precisamos de experientes, mas jovens. Como você vai achar jovens com experiência? Não tem, você tem que dar chance para o cara apitar. Mas por incrível que pareça, comentarista lance livre, Trefilho, mesmo tratamento, entre aspas, que é dado a um árbitro de futebol profissional, no basquete, no futebol de salão, o cara tem que trabalhar o dia inteiro e depois à noite ir trabalhar e apitar jogo? Isso é o Brasil, né? Agora, eu acho que essa parte física que eles estão dando valor já estragou um pouco o futebol, porque o físico está mandando no futebol, né? Hoje você pega um brucutu que dá aqueles carrinhos quilométricos. Muito mais valor que... Não, ele tá valendo. E o árbitro, puxa vida, tá difícil de tocar a coisa aí com essa exigência física. Eu fiquei sabendo realmente disso que ele falou. É uma pena a gente não ter tido um árbitro de qualidade lá. Realmente é complicado. Eu não sei se você teria condições de responder para nós hoje essa pergunta, mas as taxas, a remuneração para um árbitro chama atenção hoje para um jovem que quer entrar nessa... São taxas altas e ao mesmo tempo ilusórias. Um árbitro são altas e ilusórias? Sim, explique, por favor. Porque a carreira de árbitro é ilusória, embora a taxa seja alta. 10, 12 anos no máximo? Não, até menos. Um árbitro do Campeonato Brasileiro. Você, por baixo, dependendo da categoria do árbitro, hoje tem CBF 1, tem aspirante a FIFA, tem FIFA e árbitro especial. Elas variam um pouco, mas entre R$ 2.500 a R$ 3.000 por jogo. Por jogo? Por jogo. Então você pensa, puxa, 90 minutos, vou ganhar 3 pau apitando uma partida de futebol? Quantos jogos por mês? Aí que tá o problema. Dependendo do árbitro, se for um árbitro FIFA, vai trabalhar 2 ou 3 jogos ou até 4 no mês. Jogos internacionais, intercalando, tudo bem. Mas você tem toda a preparação por conta. Você tem que ser um profissional liberal, porque qual empresa vai te liberar para você sair em uma terça-feira para apitar na Bahia e voltar na quinta? Quinta tarde. Aí na sexta-feira a CBF convoca uma reunião com todo o quadro de árbitro e a sua passagem é do seu bolso. Ninguém aguenta. Estoura, não dá para ter emprego. Por isso que teria que se profissionalizar. A parcela, hoje nós temos 600 árbitros do quadro de São Paulo. 20 apitam primeira divisão. E aí que está o problema, a maior parte dos árbitros se sujeita a apitar R$300 por mês na Série B, na Série A3, e tem 1 ou 2 escalas por mês, e 3 ou 4 reuniões da federação por mês, e teste físico de 15 em 15 dias. Um árbitro sai de Rio Preto, de Araçatuba, para vir correr no bolão, custeado por ele, fora taxa de sindicato de árbitro e cooperativa. Então, é como um jogador de futebol que está começando a carreira. Todo mundo quer ser Ronaldinho. Todo mundo quer ser Paulo César de Oliveira ou ser Neme, porque acha que as taxas são realmente boas. Se você apitar com uma boa regularidade, se não se machucar, se não for para a geladeira, que tem esse problema também. Só que ninguém paga fundo de garantia, ninguém paga NPS, INSS, nada disso. E você ainda deixa 5% para cooperativa, 6% para sindicato de árbitros e outros descontos que tem aí, imposto de renda você tem que levar em conta. De fato é ilusório, né, Trefilho? Você 3 mil por jogo, poxa. Quando está falando de 3 mil por jogo, você é o top, seria assim, o gerente master diretor de uma empresa, né? Porque é o máximo, né? E o mínimo, então? Quando está ganhando 3 mil, tem uma caralhão que ganha 300 reais, 200 reais. Imagina a seguinte situação. Uma B4. O Neymar que ganha aí horrores, entrou na área, aí vem um zagueiro bem remunerado aí no Brasil. Quem é hoje? Paulo André. Paulo André. O Paulo André vai no Neymar, o Neymar caiu, foi pênalti, se jogou, não foi, tá todo mundo de olho em você. Pô, o cara que ganha mais de 1 milhão, dividindo com o cara que ganha 400, 500 mil, e aquele que ganha 3 mil que vai decidir se tá certo ou tá errado. É um contrassenso, né? É difícil. E há renovação na arbitragem? A renovação está em quantidade, mas não temos qualidade. É um problema sério que já vem... Infelizmente, a gestão do Coronel Marinho fez essa mudança que eu sou crítico e que não deveria. Nós temos todo ano 100 novos árbitros do quadro. Então, a Escola de Árbitro da Federação, é um salário mínimo por mês, ela forma 100 novos árbitros. Então, a Escola de Árbitros paga as despesas da Federação Paulista de Arbitragem. Ela se sustenta. Onde você vai colocar, num quadro de 600 árbitros, todo ano, 100 novos ingressando, se hoje nós estamos no Paulistão, nós temos a Copa Paulista, quantos jogos por rodada a Copa Paulista? 20 jogos? São 6 grupos com 18 jogos. Você falou?
Não são 20 jogos. Não chega nem isso. Não chega pela divisão de grupos no acho que 18 jogos por 18 jogos. Se tanto, hein? Nós vamos ter as oitavas da Série B, que é a quarta divisão, com mais 8 jogos. Então a gente tem 20 e tantos a 30 partidas, com 600 árbitros no quadro. Como esses caras vão ter ritmo de jogo? Como você vai trabalhar, observar? Porque o árbitro precisa do ritmo de jogo. O árbitro tem que estar escalado toda semana. Há tempos atrás, eu me recordo, a nossa turma, minha turma de 94 da Federação Paulista. Puxa, nós seguimos Série A1, A2, A3 e a B a todo vapor, não era 3 meses, e quando não tinha os campeonatos, todos os times eram obrigados a jogar sub-20. Você era escalado toda a rodada, sub-20 da primeira e da segunda divisão. Hoje temos a Copa Paulista, se jogar a Copa Paulista não precisa jogar o sub-20, é ruim para os atletas. Veja o caso do Paulista, se não tivesse a Copa Paulista, o desemprego, tem clube parado. Árbitro também fica parado. É verdade. Sim, não dá para renovar. A política de renovação está errada. O árbitro, quanto mais experiente, melhor. Quanto mais o árbitro vai ficando velho, mais ele vai sendo descartado das escalas. E deveria ser o contrário. Pô, o cara que mais rodado tem mais experiência. Bota ele na escala. Até na arbitragem prefere o velho descartado. Também é. E o velho é 40 anos, isso que é o duro. 40 anos está velho na arbitragem. É difícil. Eram poucos árbitros, 50 árbitros a cada 2 anos. Então tem 4 vezes mais agora, né? 100 anual contra 50 há 2 anos. Com uma sequência de jogos muito boa. E você ia trabalhando, olha, esse daí tá 4, 5 rodadas seguidas, tá indo muito bem. Agora você escala o cara um jogo, depois de um mês você apitar uma partida. Só o árbitro sabe dizer para você como que é difícil ter um ritmo de jogo. Você não consegue fazer a leitura do mesmo jeito. Se você está escalado toda semana, o primeiro lance de dificuldade, pô, você tem ritmo de jogo. Você sabe discernir bem se é falta, se caiu ou se foi casualidade, né? Não foi nada. Se você ficar um mês, até o chip voltar a um mês atrás, é difícil. É difícil. Nós estamos na reta final do nosso programa, eu vou deixar uma pergunta para cada um, daqui a pouco, após o nosso programa aqui, nós vamos saber, hoje o menu hoje foi preparado pelo Márcio, né? O Marcião preparou hoje trefilho, uma polenta com jabá. Opa! Você gosta de jabá, não? Você chegar no jabá? Muita gente gosta de jabá, hein? Quem gostava muito era o Cassiano, seu amigo. Saudoso, né? Polenta com jabá. Daqui a pouco, Márcio. Os seus dotes aí de culinária também, parabéns, hein? O cheirinho tá bom, hein? De avental ainda, ele fica de avental. Bonito, e rosa ainda, né? Que coisa, né? Bom, Trefilho, você confia 100% num árbitro de futebol, não? Eu confio, viu? Eu confio. Eu acho que as falcatruas assim premeditadas são bem escassas. Agora, eu acho que o árbitro de futebol hoje é um coitado. Eu acho que é um coitado. No show do futebol, ele é o que está ali mais. Você viu o Fred que ele falar que não bateu no cara lá? Tá umas coisas assim, não dá. O jogador esperto não faz mais malandragem e o árbitro dificilmente. Pô, o filho dele está assistindo, a esposa, a namorada. Se ele faz uma coisa assim mal feita, deve ter alguém que faça coisa mal feita, mas como tem em qualquer ramo de atividade. Um minuto para encerrar, Porcari. Quem é o melhor árbitro hoje, na sua opinião, no futebol brasileiro? Na sua opinião? Hoje o Weber Roberto Lopes. Ele está em melhor fase, tem mantido a melhor regularidade. Erros vão acontecer em todos os jogos, mas ele tem errado menos do que a média dos demais. Muito bom. Foi muito bom recebê-lo aqui no nosso Lance Livre, aqui no Canal 25. É sempre um amigo que eu tenho do esporte, consultor da arbitragem da Jovem Pan e passa a ser o consultor do Lance Livre também aqui. É um prazer sempre. Quando tiver alguma dúvida, vamos ligar para o Porcari lá, para tirar a nossa dúvida. Porcari, que Deus te abençoe. Muito obrigado e sucesso e um beijo na família, tá bom? Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, Trefilo, Rivelino e os amigos do Lance Livre. Vai pegar o jabá agora? Vamos ir na polenta, vou na polenta. Polenta com jabá. Opa! Na arbitragem você nunca comeu um jabá? No próximo programa você vai responder. Trefilho, um grande abraço para você e até a próxima, velho. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para o Vanderlei Pires. Saudoso Vanderlei Pires, hoje o programa dedicado, faleceu no começo da semana, ao eterno presidente do Paulista. Muito obrigado a Elisete Furlan, ao nosso Johnny Carreiro, com o Marcão e com o Márcio, os nossos cinegrafistas aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Em nome de Sete e Uniodonto Jundiaí. Um abraço, gente!